Salve macacada, together! Tudo together! Rapaziada, é o seguinte, esse é o primeiro vídeo do canal. Tô junto aqui com Hug Hug, Pikachu, Sonic, Catnap, Bulbasaur e Sonic outra vez. O cenário tá improvisado, mas é o primeiro vídeo do canal e no decorrer do período eu vou ajustando para colocar um cenário melhor, beleza? Apesar de estar com Pokémon, Catnap aqui, Hug Hug aqui, eu queria falar um pouquinho sobre o Jaspion. Quem aqui que não se lembra do Jaspion? Na verdade, só quem é oitentista, noventista que vai lembrar do Jaspion. Cara, o Jaspion tem uma mega história na minha vida, meu. Gostava muito do Jaspion. Jaspion, Changeman, Flashman. Lionman, eu não gostava muito do Lionman não, mas o Jaspion, Changeman foi um dos primeiros. Aí ela, pô, mas não tinha outros lá? Tinha, acho que tinha um monte, mas o primeiro mesmo foi o Jaspion. Na verdade eu assisti primeiro o Jaspion, depois assisti o Changeman, né? Porque era assim, eu não tinha televisão, mas a minha tia tinha televisão. E o que acontece? Quando eu cheguei na casa na verdade eu cheguei na escola. Eu cheguei na escola e o pessoal da escola falou assim, a molecada da escola, pô, meu, começou um programa assim, assim, assim. E os moleques pulando e fazendo um monte de coisa, não sei o que, não sei o que. Eu falei, putz, meu. E eu fiquei doido pra saber o que era aquilo. Eu não sabia o que era. Aí eu pensei assim, putz, o que é isso? E não sabia o que era, eles falando, assim, tá passando na manchete. A manchete? É, mas que canal? Eu não sabia nem que canal que era manchete que tinha. Eu não conhecia, não tinha televisão em casa. Aí falaram, ó, tá na manchete, assim, 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 assim. Me explicaram, eu fui na casa da minha tia. Aí dei uma amigazada na minha tia lá, consegui colocar na manchete, era 6 horas da tarde, 5 e pouco, 5 e meia, sei lá. Meu, quando eu assisti o Jaspion pela primeira vez, meu amigo, cheguei lá no outro dia na escola, parecia que eu, sei lá, parecia o primeiro milkshake. Nossa! Que seriado japonês da hora. E era seriado japonês, não era Tokusatsu. Vim saber que o nome era Tokusatsu depois. Até então eu não sabia o que era. Cara, que seriado, mano. E o cara transformava e pulava e soltava raio, e tinha monstro. E ele tinha uma moto muito louca e atirava uma espada doida. E um. E um robô gigante. Robô gigante, meu. Nossa, o robô gigante era tudo. Quando ele chamava o Dylion, que era o robô. Uff! Gigante Guerreiro Dylion, aí ele vinha. Nossa! A música. Cara, aquilo era surreal. Aquilo era surreal, surreal. Pra um moleque de 8 anos de idade que sonhava em voar? Nossa! Rapaz, não tem noção. Dali pra frente, meu, nunca mais. Ó, esse ano o Jasper fez 40 anos. Fez 40 anos. Cara, foi o. Assim, de super-herói. Lógico, teve Kamen Rider, teve Giban. Só que assim, o primeiro foi o Jaspion. O primeiro foi o Jaspion. Então você fala assim, putz, se tem esse aqui que é o Jaspion, imagina os outros. E não, e sem contar o álbum que eu ganhei do meu pai. Meu pai me deu um álbum, deu um pra mim e pro meu irmão. E metade do álbum era o só o do Jaspion. Aí você virava ele de ponta cabeça assim e atrás. Era dos Changeman. Meu, o álbum era sensacional, sabe? Tinha as fotos, não era autocolante, adesivo, autocolante, era. Você tinha que passar cola. Mas, meu, só de você ganhar as figurinhas e passar cola, nossa, mas que sensação maravilhosa. Com 8 anos, uh, era a melhor coisa do mundo, meu. Era a melhor coisa do mundo. Aí você vira pra mim e fala assim: ah, mas como é que você fazia pra assistir se você não tinha televisão? Eu não tinha televisão, mas a minha tia tinha televisão. A minha tia morava perto da minha casa, tipo assim, uns 20 minutos. Eu saía da escola, passava na casa da minha tia todo dia. Aí lá eu esperava minha mãe. Então nessa que eu esperava minha mãe, eu ficava assistindo. E aí chegava na escola, depois ficava resenhando com os caras lá. Meu, acho que assim, o Jaspion deve ter. Não, certeza. O Jaspion mudou o caráter de muita gente da minha época. Porque o cara pregava tudo. Ele ensinava você a ser uma boa pessoa, a respeitar pai e mãe, a fazer o que é certo, estudar. Nossa, e os episódios? Tinha uns episódios assim
que tinha uns monstros, eu lembro do Namagderaz, tinha aquele outro lá, o... Como é que é? Que era um leão, o Sion. Puta, aquele episódio do Sion, eu duvido que não assistiu aquele episódio do Sion que não chorou, mano. Eu duvido que não assistiu o episódio do Sion que não chorou. Nossa, aquele do Sion foi o melhor episódio, meu. O melhor episódio. E um outro que tinha um monstro lá, que eu esqueci o nome dele, o vilão era o cérebro do... Ele era o cérebro do monstro, que ficava na cabeça do monstro aqui em cima assim. E aí ele ficava... Ele lia todos os movimentos do Jaspion, lia os movimentos do Dylion, aí o monstro dele foi destruído, depois o monstro reconstruiu e voltou. E aí destruiu o Dylion ficou parado assim, recuperando energia. E o Jaspion gritava, Dylion! Dylion! E ele não vinha, e você agoniado ali, e olhando pro Dylion, meu, o Dylion não tá vindo, e ele gritava, chamava o Dylion não vinha. Meu, e o Dylion não vinha, você agoniado, criança, e Dylion... Quando o Dylion chegou, eu lembro que eu... Nossa, aquilo foi demais, né? Aquilo foi demais. Parecia um jogo de futebol, sabe? Um campeonato, quando você assistia aquilo. Cara, eu vou falar pra vocês. Eu não sei quem assistiu, tá? Brasil assistiu. Tanto que eu fiquei sabendo. Todo mundo fala que no Japão ele não teve sucesso, nem Changeman, nem Jaspion. No Brasil foi um sucesso avassalador. É aquilo. A Manchete naquela época ela teve uma puta de uma sacada em trazer Jaspion. Eu acho que como não fazia sucesso lá no Japão, eles traziam pro Brasil. Só que como não tinha sucesso lá, acho que vinha mais barato pra cá. E a gente não conhecia isso. No Brasil não tinha nada. Mas... Aí você fala assim, macaco, mas tinha... uns outros heróis antes do Jaspion e Changeman. Tinha os outros heróis. Lógico que tinha. Na verdade, a minha mãe e meu pai falou que tinha o National Kid. Que era o National Kido. Eu assisti uns episódios. É bem legalzinho. E tinha um outro. Spectroman. Esse também, o Spectroman é bom, hein? Spectroman. Era assim, hoje é tosco, mas pra nossa época lá, meu, era um puta de um seriado. Então assim, você fala assim, puta, era tosco, mas é que você conseguia ver a costura da roupa dele. Às vezes ele dava uns golpes e aí ele fazia um movimento assim, descosturava embaixo do braço a roupa. Ou então, quando descosturava embaixo do braço, as costas descosturava. Mas aí você tava de boa. E o que eu achava mais legal do Spectroman, que eu vou fazer outro vídeo. E eu explico lá, era a dublagem. Mas depois eu falo isso num próximo vídeo. Voltando pro Jaspion. Cara, o Jaspion era... Ele com aquela Anamoto Space, que era a moto dele. Você olhava aquela moto e falava, meu, eu quero ter uma moto dessa pra mim. Eu quero ter uma moto dessa. Eu duvido. Todo moleque daquela época sonhava. Meu, pegava o cabo de vassoura assim, fazia aquela moto, tá ligado? E saía correndo com a moto assim, pra um lado e pro outro. E... Anamoto Space! E pulava da árvore, cara. Caía no chão, se ralava todo. Era aquela molecada brincando de Jaspion. Meu. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sei se todo mundo aqui que vai ver esse vídeo chegou a pegar a época do Jaspion, chegou a assistir. Menina, acho que... Menina, não. As meninas assistiam mais os Changeman porque tinha Changeman Armand e tinha de Fênix, né? Que era nos Changeman, que era, no caso, de 5 heróis. Era diferente. Mulher assistia por causa delas. Mas o Jaspion, meu, o Jaspion era legal demais. Tinha a Mia... A Anri, que era a androide amiga dele. O Edin era como se fosse o Gandalf. O Edin era praticamente um Gandalf. Nossa, era bom demais. Eu vou falar pra vocês. Quem curtiu aquela época, quem viveu naquela época, vou falar. Anos 80, 90, 2000, meu, foi a melhor época da televisão brasileira. Ainda mais na parte infantil. A Manchete, a Bandeirantes, o SBT e a Gazeta. A Gazeta tinha uns desenhos da hora também, mas eu vou falar sobre os desenhos da Gazeta depois. Cara, tinha uns desenhos na Gazeta, os desenhos do SBT eram bons. Até os desenhos da Globo, que tinha o programa da Xuxa, TV Globinho, TV Colosso, que é um puta de um programa TV Colosso. Nossa, que programa TV Colosso. Que programa. Meu, era surreal assistir TV Colosso. Mas assim, a Manchete teve uma puta uma sacada com o Jaspion.
Teve uma puta de uma sacada com o Jaspion. E eu vou falar pra vocês, mudou o caráter de muita gente. Mudou a vida, mudou o caráter de muita gente. Eu mesmo, nossa, eu adorava o Jaspion. Eu e meu irmão, nós adorávamos o Jaspion. E é isso. Queria falar um pouquinho do Jaspion. Agradecer pelos 40 anos de Jaspion. Eu sei que já passou o mês do aniversário, mas até então não tem nada não. O importante é lembrar. Beleza, galera? Queria deixar um forte abraço pra vocês. Só pra vocês curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Recomendar pros amigos. Assim, ó, tem um cara novo aí que apareceu. Cabeça de macaco, com cabeça de palhaço, com a cara do It. Que trabalha com o Hug Hug, tá sempre junto com o Pikachu. E tem o Capnet. Tem o Charmander, Charmeleon, Charizard. Não, esse aqui é o Charmander. Charmeleon é o outro, depois o Charizard. É. Ele tá com um canal novo aí e é legal pra caramba. Beleza? Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Dá uma força pra nós que tá começando. E um grande abraço pra vocês e fui!